Dia, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje começa mais um dia de aula, né? Mais uma semana também de língua portuguesa. Iniciaremos um novo capítulo, o capítulo 5. E nesse capítulo nós temos como o título Tem felino no jogo. Então agora eu vou ampliar aqui a nossa tela para que vocês possam ver melhor, certo? Então, vou dar o início. Hoje é uma aula bem gostosa, que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, com esse mundo mais moderno, onde e-mail é muito utilizado, é o nosso endereço postal e onde é o que nós mais usamos hoje para receber as correspondências, né? Então, vamos lá. Prestando atenção, eu vou ler, agora é a página, se refere como se fosse a página 28, só que ela não tem um número, tá? Então, a Pro vai ler aqui com vocês. Tem felino no jogo. Você gosta de jogo de tabuleiro? Neste capítulo, Neste capítulo, vamos conhecer um jogo que foi inventado por um povo nativo do Brasil. Já ouviu falar do jogo da onça? Então, cuidado, que ela pode pegar você. Então, esse capítulo, nós vamos falar agora de um povo, não mais o africano, que nós falamos no capítulo anterior. Falamos muito de contos vindos da África. Esse não. Esse vocês já vão saber que povo que é esse. Povo nativo do Brasil, eu acho que vocês já responderam aí quem são. Então, olha aqui. As crianças jogando o jogo da onça, né? Dica aí. Vamos ver aqui. Agora nós temos aqui umas crianças. Olha aqui, que povo é esse? Quem respondeu que são os indígenas, acertou. O primeiro povo, né, brasileiro é o povo indígena, né? Então, vamos ver as perguntas que tem aqui para nós respondermos. Que lugar é esse que aparece na imagem? Aparece o quê? Uma tribo, né? Então, esse lugar que a gente mais ou menos imagina que seja. Você reconhece os elementos que estão presentes nessa imagem? Então, se nós formos olhar, vamos ver o que? Elementos. Existem índios, existem aqui plantas, existem arco, flecha, existe cocar aqui, existe o que? Cesto, né? Existe a roupinha deles, né? Simples, uma sainha. Existe frutas, né? Existe, dá para ver aqui tudo que na realidade é uma realidade, é o que tem numa tribo, né? Você reconhece os elementos? Já respondemos. Do que brincam as crianças que aparecem na imagem? Então, o que está mostrando aqui? Nós não sabemos se essas crianças aqui estão comendo, separando as frutas ou até mesmo brincando. Não acredito aqui que estejam brincando. Aqui eu acredito que pode até ser uma brincadeira, né, de pai e filho, ou pode ser um ensinamento também de como caçar. Aqui tem duas crianças correndo. Essas daqui estão indicando mais uma brincadeira, né? De correr, não sabemos se é só o correr. E essa menininha está parecendo que ela está chegando com um cesto que deve ter vindo da colheita,
Então, eu acredito que aqui ela não esteja brincando. Então, vamos adiante. O que parece, então, que brinca, o que mais deu a entender a brincadeira são as duas crianças aqui brincando. Clique no texto. Então, aqui nós temos e-mail. E-mail é exatamente a correspondência que nós temos pelo o quê? Pela internet, né? Nós temos hoje um código postal, que é o e-mail, que é o nosso endereço, né? O endereço onde nós, não é o número da nossa casa, não. É o nosso código postal, é o nosso endereço virtual, né? Onde nós abrimos o celular, temos ali endereço, né? Que nós recebemos por ele, temos também no computador. Então, a grande maioria, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando, estão utilizando desse endereço. Então, agora a Pro vai ler para vocês. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Tink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Então, vamos reparar nesse e-mail. D. Esse D é de quem o quê? Está indo, é quem escreveu, né? De quem está vindo o e-mail. Esse que faz o e-mail é que nem na carta, é o remetente, tá? E para quem? Para o professor Tink. Ele é o destinatário, é para quem o e-mail chegará, né? Então, o D, o Pedro Aventura, é quem está enviando, ele que escreveu. Então, vamos ver como ele fez. Reparam muito bem, turminha, na estrutura da carta, do e-mail, né? Caro professor, esse caro professor está vindo aí uma maneira dele falar assim: oi, professor, ou bom dia, professor. Aí ele já coloca caro professor. Ele está cumprimentando antes do texto que ele vai colocar. Isso é muito importante, certo? É como você falar um oi, né? Então, você está cumprimentando antes de dar o quê? O assunto, antes de iniciar o assunto que você deseja com quem você está enviando. Então, tá. Caro professor, aí na linha de baixo, parágrafo, né? Olha lá. O diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição é tipo de um passeio, né? Deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando-a a par de tudo, via internet, combinado? Quer dizer, ele assim que ele for descobrindo, fazendo suas descobertas dos jogos, das brincadeiras dos índios,
Ele já vai enviando outros e-mails desse para que ele já fica, para que o professor Twink já fique o quê? Ao par, né, das novidades. Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Percebam que ele tanto cumprimentou aqui antes de iniciar o texto, que ele a mensagem, o texto é a mensagem que ele queria passar. E aqui no final ele se despede, tá? Educadamente com um abraço. Então, prestaram atenção? Então vamos adiante. No número 2 agora, fala assim, ó, Pedro é jornalista e professor Fink é arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Então, você vai pesquisar qual é a função de um jornalista, como que é a função dele no dia a dia, tá? O que ele faz na sua profissão? Coloca aqui com suas palavras. E na letra B, qual é a função, o que um arqueólogo faz na sua profissão? Então, você também vai pesquisar e colocar. No número 3, ele pergunta: quem escreveu o e-mail? É quem fez o texto do e-mail. Então, veja lá quem foi, certo? 4. Para quem ele escreveu? É o destinatário, é para quem foi, né? Para quem que foi o e-mail? Tá lá também. Logo no início nós temos, né? Número 5. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? A aprovação da expedição pelas tribos brasileiras, jogos e brincadeiras indígenas ou a profissão de Pedro Aventura. Veja bem, se você ficou em dúvida, leia novamente e veja qual é o assunto principal, tá? Muito fácil. 6. Que locais a expedição percorrerá? Então, lá no texto, você não lembra? Vai lá, leia novamente, que você saberá. Tá bem fácil. 7. Qual é a finalidade de um e-mail? Para que serve um e-mail? Para que as pessoas usam? Ele serve do quê? Certo? Ele serve para quê? Tá? Pode colocar aí. Eu falei logo no início da aula. 8. Leia novamente o e-mail e enumere sua estrutura na ordem em que aparece. O que aparece primeiro na página anterior, na estrutura lá do e-mail? A despedida e assinatura, o vocativo, que é para quem é a mensagem, ou o próprio texto. Veja lá o que apareceu primeiro. Indo adiante, palavras de cá para lá. Gente, antes de ir adiante, lá no roteiro que eu passei para vocês, ele está falando assim, ó. Tá bem explicadinho. Tá, atividade para entrega. Escrever um e-mail para a professora conforme orientado na videoaula. Então, a Pro orientou vocês agora. O que é um e-mail? Como que faz? Como que você tem que ter o destinatário, que é para quem vai, no caso é a Pro, e o remetente, no caso é vocês, né? Cada um o seu. Vocês vão mandar para o e-mail da Pro, que eu coloquei também no roteiro, o meu endereço, é o meu endereço postal. Não vai ser o meu, não vão chegar com carta aqui do correio, é diferente, é endereço postal. Então, vocês vão passar já sabem direitinho, na hora de fazer o e-mail,
procura cumprimentar a pro, né? Oi, pro, tudo bem? Ou oi, pro, ou cara professora, não é mais formal, mas você vai cumprimentar da maneira que você costuma falar, né? Então, na hora de escrever, sempre é um pouco mais formal, mas você vai colocar, lembrando, depois de cumprimentar, ir para a linha de baixo, fazer um parágrafo, escrever o que você queira escrever, e aí depois você vai fazer uma despedida. É tudo isso que a professora vai avaliar, tá certo? Então, vocês vão mandar para o e-mail, tá aqui, ó, lição de casa do dia 2, entregar até, então tem que chegar na minha caixa aqui, postal, até dia 8, tá? Enviar para o e-mail lirian@luterano.com.br, correto? Então tá explicado. Agora vamos para a sílaba tônica. Espera só um pouco que eu não estou vendo minha setinha. Pronto. Sílaba tônica. A sílaba tônica, turma, é a sílaba forte da palavra. A sílaba tônica, ela não necessariamente necessita ser acentuada. A gente sempre fala assim, ó, toda palavra acentuada, toda sílaba, desculpa, acentuada é a tônica. Se eu tenho uma palavra que tem acento, já na hora de cara a gente já fala, é essa aqui que é a tônica, essa sílaba, a que tem acento. Mas nem toda sílaba tônica é acentuada, certo? Eu falo boneca, ó, boneca. Então, olha como eu ensino sempre meus alunos quando estou na classe. Vamos pôr a tônica cada hora numa sílaba, para ver qual que é a sílaba tônica. Eu falo boneca? Não, eu não falo boneca. Se eu falasse, a sílaba tônica seria o bom. Eu falo boneca? Eu falo boneca, olha, o mais forte é o né. Ou eu falo bonecar? Não falo bonecar. Então, a minha sílaba tônica é o né. Então, vocês façam sempre isso para ver qual é a sílaba tônica. Se você fizer, você não erra nenhum, tá certo? Então, a Pro vai começar a falar. Releia o trecho a seguir. Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Então, olha a palavra análises. Se eu for falar, separando a sílaba, eu faço assim, ó. Análises. Eu falei análises. Essa tem acento, então a gente já sabe que é o na. Separe em sílabas a palavra destacada. Você vai pôr a, tracinho, na, tracinho, li, tracinho, zes, certo? Aí tá fácil. Quantas sílabas tem essa palavra? Depois que você fez, você vai contar e colocar aqui nesse quadradinho aqui, tá? Qual é a última sílaba? É a última sílaba da palavra, você vai escrever essa sílaba aqui. Qual é a penúltima? A penúltima, olha, se eu tenho análises, eu tenho aqui a última, eu tenho a penúltima, essa, tá? E a antepenúltima é o na. Quando eu classifico uma palavra quanto à sua sílaba tônica, eu sempre começo do final para o início da palavra. E a classificação será sempre como a última tônica, a penúltima ou a antepenúltima. Não tem depois, correto? Então, lembrem sempre disso. A última, a penúltima e antepenúltima. Depois a Pro vai fazer num quadrinho uma explicação bem legal para vocês dessa, como se fosse a lousa lá da classe. Então, aqui você vai, pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Você vai pintar ali, tá?
Eu não lembro se eu falei qual é a antepenúltima, aqui também você põe a antepenúltima. Depois você vai pintar a sílaba que é pronunciada com mais intensidade, que seria a tônica, né? Aqui, como é o fato dela ser acentuada, já dá para saber que é o na, né? Agora vocês farão o quê? Circule nas palavras a seguir a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Turma, aqui você vai fazer igualzinho a Pro fez. Revista é revista ou é revistar? Você vai ver qual que é, e aí o que, que você vai fazer? Vai circular a tônica. A mesma coisa faça com brinquedos, viagem, onça, amanhã, deverá e índios. Combinado? Olha agora o que a prova aí. A sílaba pronunciada com mais intensidade recebe o nome de sílaba tônica. Dependendo da posição que essa sílaba ocupa, as palavras podem ser classificadas em. Então, dependendo da posição que ela ocupa, será a sua classificação. Se for a última sílaba for a tônica, ela será uma palavra oxítona. Olha essa daqui, ó. Amanhã. Amanhã, não nhã. Então, o que, que ela é? Ela é uma palavra oxítona. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. Lembra quando eu falei boneca? O né não é a penúltima? Então, a palavra boneca é uma palavra o quê? Paroxítona. E proparoxítona é quando a antepenúltima é tônica, tá? Toda proparoxítona, depois eu ensino vocês, é acentuada, mas nem toda palavra acentuada é proparoxítona, certo? Tem que nem, ó, deverá, é a última é tônica, ela é uma oxítona, portanto, ela é acentuada. Mas a sílaba, olha a palavra tônica e a palavra sílaba. Vamos ver, ó, elas têm 3 sílabas, então o ba é a primeira sílaba, a última sílaba, o lá é a penúltima e o si é a antepenúltima. A Pro não falou que toda proparoxítona é acentuada? Então, olha aqui, sílaba, a mais forte é a antepenúltima. Olha ela aqui com o acento. Olha a palavra tônica, também. A mais forte é a antepenúltima, então ela tem acento. O meu nome, ele foi registrado errado, porque o nome da Pro é Lirian. Lirian deveria ter acento, mas o escrivão deveria não saber dessa regrinha de língua portuguesa e não colocou o acento, né? Então, em nome, isso pode acontecer. Se fosse falar o meu nome na pronúncia correta de como foi registrado, seria Lirian, mas a gente fala Lirian, porque era a intenção da minha mãe, o escrivão que não sabia a regra de acentuação. Olha como é importante. Número 3. Classifique as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. É aquilo que a Pro acabou de falar. Indígena, a acentuada, sempre é a sílaba tônica. Então, olha, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, aqui você vai colocar proparoxítona. Revista, é o vis. Você vai pôr, não é a última, mas é a penúltima. Paroxítona. Viagem, não é viagem, não é o gen, não é o viagem, também não, é viagem. Então, é uma palavra paroxítona. E assim os demais. Nós vamos só até aqui, né? Só até esse exercício, deixa eu ver a página que eu coloquei. Essa acho que já é até a 33, né?
Essa é a 33. Pode fazer até o número 3, tá bom? Da 33. Eu não falei no roteiro, mas é aqui que finaliza o quê? A sílaba tônica, tá? Tentem fazer. E a aula de hoje termina aqui. Fiquei muito feliz de ter mais uma aulinha gravada para facilitar a vida de vocês, tá? Estou com muitas saudades, mas eu acredito que amanhã, que é um dia, amanhã que eu falo, é que eu gravo bem antes, então não é amanhã. Para vocês não é. Para a Pro é. Amanhã é o dia que eu vejo vocês, mas vocês estão vendo hoje essa aula deixa eu ver, na terça-feira, dia 2. E a Pro já gravou, vou contar para vocês quando eu gravei essa aula. Hoje é não, hoje é quarta, estou perdidinha. Hoje é quarta-feira, então por isso que eu estou falando amanhã. Porque o dia que eu gravei foi na quarta, e na quinta é que a gente tem aula ao vivo, né? Então tá bom. Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Um beijinho na bochecha. Tchau, tchau.